Vocês sabem o que é um gulag? Já ouviram falar de gulag? Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar de campos de concentração nazistas, né? E acham que foram o ápice da morte, do genocídio e da crueldade humana. É porque não te contaram o que é um gulag. Gulag foram campos de trabalho forçado criados por Lenin. Vladimir é o nome desse cachorro, Vladimir Lenin, na Revolução Russa. Nos gulags morreram cerca de, deixa eu confirmar o número aqui, cerca de 20 milhões de pessoas foram mortas nos gulags, nos campos de trabalho forçados da União Soviética. Existiram cerca de 470 gulags ao longo de todo o território da União Soviética, sendo que os maiores e onde tiveram mais vítimas estavam nas regiões mais frias, na Sibéria, onde a temperatura era de menos 36 graus. Agora vejam só, por que ninguém comenta que na gloriosa Revolução Russa, no maravilhoso governo de Stalin, houveram campos de concentração que mataram muito mais do que os campos de concentração nazistas? Porque os campos de trabalhos forçados de Stalin eram muito mais mortais do que os nazistas e ninguém toca nesse assunto. Porque todo mundo pinta o nazismo e Hitler como a pior praga do século, sendo que não foi. Não estou falando que foi um bom regime de governo. Lógico que não. Hitler foi um monstro, foi um babaca, foi um insano que levou milhões de pessoas à morte por nada, ou por motivos idiotas. Eu até acredito que ele foi usado, mas isso é papo por outro vídeo. Mas por que omitem e escondem que Stalin foi o criador, aperfeiçoador dos gulags? Por que escondem isso de você? Por que escondem isso da gente? Por que escondem que Stalin foi responsável pela morte de mais de 43 milhões de pessoas? Por que escondem que Stalin faz Hitler parecer um menininho, um menino violento e bobo? Por que escondem de você que Stalin faz o nazismo parecer coisa de criança? Se um regime ele é criticado e condenado por matar 6 milhões de judeus, acredito que não foi tudo isso, mas isso também é papo para outro vídeo. Por que faz acreditar que só isso é o mal do século, que Hitler era a encarnação do mal? Ele poderia realmente ser a encarnação do mal, mas não foi o único. Teve gente pior. Pesquisa, vai atrás de informação, como eu fui. Stalin aí, ó, 43 milhões de mortos. Matou 30 mil oficiais do seu exército e cientistas. Por quê? Porque ele tinha medo que essas pessoas poderiam tirar ele do governo. Ele matou o seu próprio povo. Ele matou o seu próprio exército na sua paranoia doente cada vez maior de ser traído. Pessoas morreram, o seu próprio povo foi morto. Desses 43 milhões de pessoas, 95% desse número de pessoas era o seu próprio povo. Os soldados soviéticos que foram para a Segunda Guerra Mundial e foram presos pelo exército nazistas, quando eles voltaram no pós-guerra para a Rússia, ao invés de serem recebidos como heróis de guerra e receberem medalhas, eles foram mortos. Porque Stalin achava fraqueza isso, você ser preso e você ter sido preso numa guerra, sabe? Ele achava que isso era fraqueza, que isso não era legal e matou. Simplesmente mandou executar todos esses sobreviventes dos campos de concentração nazistas, que eram soviéticos, que eram do seu próprio exército. O cara era completamente louco. Se Hitler era o mal encarnado, Stalin era o quê? O próprio diabo na Terra. E por que as pessoas acham que Stalin foi só um líder de mão de ferro da Revolução Russa que fez a mãe Rússia ser grande como ela é hoje? Ele fez a Rússia ser grande como ela é hoje, derramando sangue de 43 milhões de pessoas. E ainda tem babaca aí, Brasil afora e mundo afora, que acha legal toda essa... Porque acha muito legal Stalin, que acha muito legal ser comunista, mas eles desconhecem ou simplesmente se fecham os olhos para Stalin ter matado tanta gente, para ele ter administrado tantos campos de trabalhos forçados que mataram milhões de pessoas.
eles também esquecem que Mao Tse-tung, líder da Revolução Comunista na China, é responsável pela morte de 70 milhões de pessoas. 70 milhões de pessoas. Morrendo de fome, doenças, estupros e toda sorte de crueldade. O Pol Pot, né, ditador do Camboja, em 4 anos, ele era também de governo comunista do Khmer Vermelho, matou 2 milhões de pessoas, 1/3 da população do seu país foi morta. Se você pesquisar sobre Stalin, Mao Tse-tung, Pol Pot, o nosso ilustre Fidel Castro, aquele monstro, aquele demônio Fidel Castro, que foi responsável também pela morte de milhares de pessoas. Se eu não me engano, aqui cerca de, por baixo, o que estimam é que acho que são 68 mil pessoas foram mortas a mando de Fidel Castro. Ou seja, você pega toda essa turminha de bem, né? Toda essa turminha do barulho comunista, e eles são responsáveis pela morte de mais de 100 milhões de pessoas. O comunismo, no nosso século, nos últimos 100 anos, foi responsável pela morte de mais de 100 milhões de pessoas. Olha que legal. Olha que sistema bacana, bonito e positivo. Além dos 100 milhões de mortos, todos os países por onde passaram esse sistema podre de governo arruinou economias, arruinou populações, deixou mulheres órfãs, desculpa, deixaram mulheres viúvas, crianças órfãs, desgraçou países e sociedades, não deu certo em lugar nenhum. Agora você vê um jovenzinho do Leblon, do Morumbi, falar que é comunista e bota a blusinha lá do Che Guevara, do Fidel Castro, e fala que Stalin foi um grande líder. Dá vontade de fazer o que com um jovem desse? Até ficar quieto, né? Pra não falar que eu sou violento, que eu sou fascista. Fascista. Chamam o Bolsonaro de fascista, mas o sistema de governo que eles apoiam mataram 100 milhões de pessoas. E você fala que a ditadura militar no Brasil foi muito cruel e você apoia o comunismo. Não faz o menor sentido. Ou você é uma pessoa completamente burra, ignorante, que se nega a ter informação, ou você realmente também é louco, também é psicopata igual esse pessoal aí, e acha que o poder tem que ser conquistado de qualquer maneira, não importa quantas pessoas têm que ser mortas para isso. Só são 2 opções: ou você é um idiota que se nega a ter conhecimento, ou você é conivente com isso. Que apoiar o comunismo é apoiar 100 milhões de mortos, é o mesmo que matar metade da população brasileira. Você apoiar isso, você é doido. E se alguém que fala que quem faz o Heil Hitler e que adora Hitler merece ser preso e merece ser morto, apanhar, concordo, também merece. Realmente, nazista hoje em dia merece apanhar, merece ser preso e nunca mais sair da cadeia, porque ser racista é uma coisa insana, absurda. Então também todos os comunistas que levantam aquela merda, aquela bandeira vermelha da foice e do martelo, deveriam ser presos. Se a suástica nazista e você fazer o símbolo nazista é sinônimo de cadeia, e por que você apoiar o comunismo não é sinônimo de cadeia? Por que não é crime ser comunista? Se o sistema que você apoia é o maior matador da história da humanidade. Alguma coisa está errada, né? Tem alguma desinformação aí no meio desse caminho. Para mim, nazista e comunista são 2 porcarias que deveriam ser extintas do nosso planeta. Simples assim. O conhecimento liberta. Abre os olhos aí, juventude transviada.